Futuri apresenta The Pitch Invaders. Caio, e a tua visão sobre essas ligas, tanto de clubes como até mesmo reconfiguração de torneios de seleção, como que tu vê isso? E é um caminho sem volta, né, Caio? Assim, em relação à Superliga, eu não creio Não, que não Caio, não tocando no cálcio, pode fazer tudo, né? Olha, eu acho que assim, as grandes ligas, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, França, eu não creio que serão tocadas, mas algumas assim poderão ser adaptadas. Por exemplo, a ideia da Beneliga, que é um projeto de unificação da Liga Belga com a Eredivisie holandesa. Acaba que parece unir o útil ao agradável, que mesmo os torcedores que são meio contra a ideia de altos deslocamentos e de toda essa questão, parece ser uma questão viável economicamente, esportivamente, por exemplo, o baixo número de clubes profissionais belgas e a inviabilização econômica holandesa. Então, por conta disso, acho que algumas ligas tendem a se fundir. Na questão Superliga, ela sempre virá à tona à medida que houver algo a ameaçar, algo a crescer. Porque a ideia Superliga já vem desde os anos 80, desde quando o Napoli e Real Madrid fizeram aquele jogo de primeira rodada na Champions League e perceberam que não ter um clube italiano nas retas finais da Champions, não ter possivelmente um espanhol e correr risco de ter equipes do leste não seria vantajoso economicamente, começou a se perceber que ter mais clubes poderia ser a solução. Primeiro veio a fase de grupos, depois começaram a admitir os vice-campeões, depois os quatro. Eu até me lembro dessas coisas assim, eu sou um ávido colecionador de revista Placar, eu me lembro de uma edição de junho de 93. O Berlusconi já dizia... É a única revista que tu coleciona, Caio? É uma das únicas. Mas dito isso, naquela entrevista, o Berlusconi chegava a dizer que a Copa do Mundo seria obsoleta, que a nova ideia seriam jogos fixos com certas equipes europeias. E ali, como as coisas mudam no momento. Naquele tempo, ele citou alguns dos mesmos atuais, como Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Barcelona, mas outras tinha muito menos equipes inglesas, e dentre as equipes inglesas era basicamente Liverpool, Manchester United e Nottingham Forest. O Nottingham Forest estaria numa liga atualmente? Evidentemente que não. Então, essas configurações mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com as razões econômicas. Se você for parar para perceber, até entre uma recomendação, eu recomendo um perfil no Twitter chamado @SwissRamble, que ele destrincha muito bem balanços financeiros, muito bem essa questão de Premier League, das grandes ligas europeias. E nessa ele fez um fio sobre a Superliga e começou a destrinchar os balanços dos 12 clubes em toda a década de 2010, entre 2011 e 2020. Foram-se perceber que dos 12, em 2020, 9 terminaram com o balanço no vermelho. Só Real Madrid, Atlético de Madrid e Chelsea terminaram com o balanço no azul, e mesmo assim Atlético e Real Madrid tiveram 2 de diferença positiva, apenas 2 milhões. E nessa questão toda, se percebe a necessidade econômica. Na necessidade econômica, eu cito o exemplo dos italianos. Juventus, Inter e Milan tiveram déficits na maior parte da década. Em todos os anos da década de 2010, por exemplo, o Milan terminou no vermelho. E terminou agora, em 2020, com vermelho, um passivo de 169 milhões de euros. Então,
a Superliga, acima de tudo, é uma razão econômica, é uma razão de tentar empurrar mais jogos, mais dinheiro para cobrir um balanço. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o cerne da questão, não só de Superliga, mas do futebol como um todo atual, é se o mundo do esporte vai seguir o ritmo desenfreado de gastos ou se vozes como, por exemplo, a do Bayern de Munique, a do Bayern de Munique e de outros clubes alemães irão se sobrepor com a ideia de precisamos ter menos gastos, precisamos ter um esporte mais racional. É claro que o Bayern acaba sendo um pouco, acaba fazendo esse discurso assim de redução de gastos, aí chega no outro dia eles dão 20 milhões de euros em multa de treinador, como vão fazer agora com o Nagelsmann frente ao RB Leipzig, mas acaba que é um discurso que a UEFA compra e está no cerne do fair play financeiro, que a ideia principal do fair play financeiro lá atrás, que era reduzir o número de times com passivos muito grandes, com problemas financeiros, ali foi cumprida. O problema foi que ela não soube se fazer valer frente a esses clubes, digamos, essas multinacionais da bola, que são casos como o City, casos como o PSG, ou outros casos que vieram a seguir. Eles foram, como diz o deputado, tigrão com estrela vermelha e tchutchuca com o City e o PSG.